Áries, imagine por um momento que a vida está prestes a colocar diante de você algo que não esperava. Não algo que planejou. Não algo que buscou. Algo que simplesmente aparece, como uma porta que se abre numa parede que você sempre achou que fosse sólida. Um convite que chega de onde menos esperava, no momento em que talvez mais precisava, carregando dentro de si uma possibilidade que pode mudar o rumo de tudo. Hoje, vamos falar sobre o que acontece quando esse convite chega e sobre o que você faz com ele. Os convites mais importantes da vida raramente se parecem com o que imaginamos. Não chegam embalados em papel bonito com um cartão dizendo: "Esta é a sua grande oportunidade". Chegam disfarçados, escondidos dentro de situações comuns, dentro de encontros aparentemente casuais, dentro de conversas que parecem banais até que uma frase específica acende algo dentro de você que não pode ser apagado. Áries, com a sua energia voltada para o que é grande, visível, impressionante, muitas vezes deixa passar o que é pequeno, sutil, transformador. Porque o extraordinário raramente grita. Ele sussurra. E quem está acostumado com o barulho do fogo nem sempre ouve os sussurros. A energia que envolve a sua vida neste momento é uma energia de abertura, de possibilidade, de conexões inesperadas que têm o poder de redirecionar tudo. Não de forma dramática e instantânea, mas de forma profunda e duradoura. Como uma gota d'água que cai exatamente no lugar certo e gera ondas que alcançam as margens mais distantes. O convite que está a caminho pode ter muitas formas. Pode ser uma oportunidade de trabalho que aparece através de alguém que você não esperava. Pode ser uma conexão pessoal que surge num contexto improvável. Pode ser uma ideia que chega durante um momento de silêncio e que, apesar de parecer estranha ou impossível, se recusa a ir embora. Pode ser simplesmente uma sensação, uma intuição, um chamado interior que diz: preste atenção, algo está se abrindo. Seja qual for a forma que esse convite tomar, a sua resposta a ele vai determinar se a porta se abre completamente ou se fecha para sempre. E para responder da forma certa, você precisa primeiro entender o que está em jogo. Porta 1. A primeira coisa que você precisa saber sobre convites inesperados é que eles não aparecem por acaso. Existe uma dinâmica invisível que conecta a energia que você emite com as oportunidades que atraem. E a energia que Áries emite neste momento, mesmo que você não perceba, mudou. Algo no seu interior se deslocou nas últimas semanas. Pode ter sido sutil. Pode ter sido uma pequena mudança de perspectiva, uma decisão silenciosa, uma intenção formada no meio da madrugada quando ninguém estava olhando. Mas essa mudança foi registrada. E agora, o universo responde. Não com fanfarra. Não com sinais óbvios. Mas com a precisão silenciosa de quem sabe exatamente o que enviar para quem está pronto para receber. A questão, Áries, não é se o convite vai chegar. Ele já está a caminho. A questão é se você vai reconhecê-lo quando chegar. Porque a mente ariana tem um padrão perigoso. Ela filtra com base em expectativas. Se a oportunidade não se parece com o que você imaginou, o filtro a descarta. Se a pessoa que traz o convite não se encaixa no perfil que esperava, o filtro a ignora. Se o momento não parece o certo, o filtro a adia. E cada vez que o filtro descarta algo genuíno, uma porta se fecha. Não para sempre, necessariamente. Mas o suficiente para que a próxima abertura exija mais tempo, mais energia e mais circunstâncias alinhadas. Mantenha os filtros baixos esta semana, Áries. Esteja aberto ao inesperado, ao improvável, ao que não se encaixa nos seus planos mas que faz algo vibrar dentro do peito. Essa vibração é o reconhecimento da alma dizendo: isto é para mim. E a alma nunca se engana, Áries. A mente pode errar, pode calcular mal, pode se confundir com as probabilidades. Mas a alma sabe. Ela sempre sabe. E o que ela está dizendo agora é: algo está chegando. Esteja atento. Esteja pronto. Esteja aberto. Porque o que vem tem o poder de mudar tudo se você permitir que entre. Se desligar os filtros da expectativa. Se deixar de lado a necessidade de controlar a forma como as coisas devem acontecer e simplesmente aceitar a forma como elas estão acontecendo. Porta 2. O medo é o maior obstáculo entre você e o convite que se aproxima. Não o medo óbvio, paralisante, que congela diante do perigo. Mas o medo sofisticado, racional, que se disfarça de sensatez. O medo que diz: isso não é para mim. O medo que diz: é bom demais para ser verdade. O medo que diz: e se eu aceitar e der errado? Esse medo é particularmente perigoso para Áries porque se esconde atrás da lógica. E o ariano,
quando está com medo, se agarra à lógica como a uma tábua de salvação. Analisa os riscos. Calcula as probabilidades. Lista os motivos para não aceitar. E no final desse processo racional, chega à conclusão de que é melhor não. Que é mais seguro ficar onde está. Que o risco não vale a recompensa potencial. Mas essa conclusão não é racional. É emocional. É o medo vestido de razão. E a diferença entre uma vida que se expande e uma que se contrai muitas vezes está na capacidade de distinguir os dois. A coragem necessária para aceitar um convite inesperado não é a coragem de quem não sente medo. É a coragem de quem sente medo e age mesmo assim. Não de forma imprudente. Não ignorando riscos reais. Mas reconhecendo que os maiores arrependimentos da vida quase nunca são sobre o que fizemos, mas sobre o que deixamos de fazer. Sobre as portas que não abrimos. Sobre os convites que recusamos. Sobre os momentos em que o medo falou mais alto que a fé e perdemos algo que poderia ter mudado tudo. E demonstrar abertura, para Áries, é um exercício de vulnerabilidade. É admitir que não sabe tudo. Que não controla tudo. Que há forças na vida que são maiores do que a vontade individual e que operam com uma sabedoria que a mente humana não consegue mapear completamente. Receber um convite inesperado com abertura significa não fazer perguntas demais antes de sentir. Significa não exigir garantias antes de dar o primeiro passo. Significa confiar que o fato de algo ter chegado até você já é, por si só, prova de que você está pronto. Não porque tudo vai ser fácil. Não porque não haverá desafios. Mas porque a energia que alinharam para que esse convite chegasse até você neste momento específico é uma energia de confiança. É o universo dizendo, eu confio em você para isso. Confie em mim para o caminho. Essa confiança mútua entre você e a vida é a base sobre a qual as maiores transformações se constroem, Áries. Não o planejamento obsessivo. Não o controle neurótico. A confiança. A fé inteligente de quem sabe que há um plano maior em andamento e que o seu papel não é controlar esse plano, mas participar dele com toda a presença, toda a coragem e toda a intensidade que o seu signo oferece. Existe um ponto nesta jornada em que a teoria precisa se tornar prática. Em que as palavras precisam se tornar ação. Em que a compreensão precisa se tornar decisão. Esse ponto, Áries, está mais perto do que imagina. Talvez já tenha passado por ele sem perceber. Talvez esteja passando agora, neste exato momento, enquanto algo dentro de você se reorganiza em resposta ao que está ouvindo. A virada entre entender e agir é a virada mais importante de todas. Porque entender sem agir é conhecimento desperdiçado. E agir sem entender é energia mal direcionada. Mas quando entendimento e ação se encontram, o resultado é transformação pura. Porta 5. As pessoas que serão instrumento deste convite talvez já estejam na sua vida. Talvez sejam rostos conhecidos que ainda não revelaram o papel que desempenharão nesta fase. Ou talvez sejam completos desconhecidos que cruzarão o seu caminho numa sincronicidade tão perfeita que será impossível atribuir ao acaso. De qualquer forma, preste atenção em quem se aproxima. Porque nem toda aproximação é social. Algumas são espirituais. São almas que reconhecem outras almas antes que as mentes se apresentem. Áries tem uma capacidade natural de atrair pessoas intensas. Pessoas que trazem movimento, que geram mudança, que agitam as águas paradas. E neste momento, esse poder de atração está amplificado. A energia que você emite está funcionando como um farol que atrai exatamente as pessoas certas para o que precisa acontecer a seguir. Não force conexões. Não busque ansiosamente por quem vai trazer o convite. Apenas esteja presente. Esteja atento. Esteja disponível para reconhecer quando a pessoa certa aparecer. E ela aparecerá. Não de acordo com o seu cronograma, mas de acordo com o cronograma que a vida estabeleceu. E o cronograma da vida, Áries, é sempre mais preciso do que o nosso. Sempre entrega no momento exato. Nunca cedo demais, quando não estamos prontos. Nunca tarde demais, quando a oportunidade já passou. No momento exato, quando tudo se alinha para que o encontro tenha o máximo impacto possível. Confie nesse cronograma. E prepare-se para o encontro tratando cada interação dos próximos dias como potencialmente significativa. Porque qualquer uma delas pode ser a que carrega o convite que vai abrir a porta que você nem sabia que existia. Porta 6. Existe um tipo de coragem que este convite vai exigir e que é diferente de qualquer coragem que Áries já praticou. Não é a coragem de atacar. Não é a coragem de defender. Não é a coragem de liderar ou de enfrentar o perigo de frente. É a coragem de receber.
De aceitar que algo bom está acontecendo sem sabotar, sem questionar, sem se sentir indigno. Essa coragem é surpreendentemente rara. Porque a maioria das pessoas, incluindo Áries, é muito melhor em dar do que em receber. Muito melhor em conquistar do que em aceitar que algo foi dado de presente. Muito melhor em lutar pelo que quer do que em simplesmente abrir as mãos e receber o que chega. A sabotagem inconsciente de coisas boas é um padrão mais comum do que se imagina. Aparece quando algo maravilhoso acontece e a primeira reação não é gratidão, mas desconfiança. Quando uma boa notícia chega e a mente imediatamente começa a procurar o que pode dar errado. Quando uma oportunidade se apresenta e em vez de abraçá-la, você começa a inventar razões para não merecê-la. Áries, você merece o que está a caminho. Merece não porque fez tudo certo. Não porque é perfeito. Não porque trabalhou mais do que todos ao redor. Merece porque a vida, no seu misterioso equilíbrio, reconhece a autenticidade. E você, com todas as suas falhas e imperfeições, é autêntico de uma forma que poucos conseguem ser. E essa autenticidade atrai as coisas certas para a vida certa. Quando o convite chegar, receba-o. Sem desconfiança. Sem questionar o merecimento. Sem a necessidade de entender completamente antes de aceitar. Apenas receba. Com gratidão. Com os braços abertos. Com a confiança de quem sabe que o universo não entrega presentes envenenados para quem está caminhando com coração aberto e intenção verdadeira. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Porta 7. O que acontece depois que o convite é aceito é tão importante quanto aceitá-lo. Porque aceitar é apenas o primeiro passo. Depois vem o caminhar. E o caminhar exige consistência. Exige que o entusiasmo inicial, tão natural para Áries, se transforme em compromisso duradouro. Áries é brilhante no começo de qualquer jornada. A energia é máxima. A empolgação transborda. Os planos são grandiosos e a vontade de fazer acontecer é inabalável. Mas o meio do caminho é onde a maioria dos arianos vacila. Quando a novidade se dissipa. Quando o esforço necessário se revela maior do que o imaginado. Quando os resultados não vêm tão rápido quanto a impaciência ariana exige. E é exatamente nesse ponto que a porta tende a se fechar novamente. Não porque a oportunidade desapareceu, mas porque o compromisso de mantê-la aberta exige uma energia diferente da que foi usada para abri-la. Abrir portas exige fogo. Mantê-las abertas exige brasa. E brasa é fogo que aprendeu a queimar devagar. A queimar com constância em vez de intensidade. A produzir calor duradouro em vez de explosões temporárias. Se o convite que chegar exigir de você um compromisso de longo prazo, não recue. Não deixe que a parte de você que se cansa do que não é novo tome o controle. Lembre-se de que o extraordinário quase sempre está escondido atrás do ordinário. Que os maiores resultados da vida vêm não das grandes explosões iniciais, mas das pequenas chamas mantidas dia após dia, semana após semana, até que se tornam algo que nenhuma explosão poderia igualar. A persistência refinada é a qualidade que transforma um ariano comum num ariano extraordinário. Não porque a persistência cancela a intensidade, mas porque a combina com sabedoria. E a combinação de intensidade com sabedoria, Áries, é a receita mais poderosa de transformação que existe. Nada pode resistir a ela. Nenhum obstáculo é grande o suficiente. Nenhum desafio é complexo o suficiente. Nenhuma dificuldade é longa o suficiente para derrotar quem possui essas duas qualidades em equilíbrio. Porta 8. Áries, a porta está ali. O convite está a caminho. E tudo o que separa a vida que vive agora da vida que poderia viver é a disposição de dizer sim ao que a vida está oferecendo. Não o sim hesitante, cheio de condições e ressalvas. O sim inteiro. O sim que vibra no peito e ecoa na alma. O sim que diz, eu estou pronto. Não sei o que vem, mas estou pronto. Não sei como vai ser, mas estou pronto. Não sei se vou acertar em tudo, mas estou pronto para tentar com tudo o que tenho. Esse sim, Áries, é o mais poderoso que existe. Porque não é um sim para uma circunstância específica. É um sim para a vida. Para a possibilidade. Para o desconhecido que pode ser maravilhoso se você tiver a coragem de abraçá-lo. E a coragem, Áries, você tem de sobra. O que talvez falte é a permissão para usá-la. A permissão para ser vulnerável o suficiente para aceitar que nem tudo precisa ser controlado. Que nem tudo precisa ser previsto.
Que nem tudo precisa ser entendido antes de ser vivido. Algumas coisas precisam apenas ser aceitas. Com confiança. Com fé. Com aquela certeza interior que não vem da cabeça, mas do peito. E quando essa certeza fala, Áries, obedeça. Porque ela é a voz da sua essência mais profunda. Da parte de você que existe além do medo, além da dúvida, além de tudo o que a vida ensinou a temer. Essa voz sabe que o convite é verdadeiro. Sabe que a porta é real. Sabe que o que está do outro lado vale cada risco, cada medo, cada passo no escuro. E quando você a segue, quando confia nela acima de todas as vozes do medo, algo acontece que só quem já viveu pode descrever. A vida se abre. Completamente. Generosamente. Com uma abundância que faz tudo o que veio antes parecer apenas ensaio para o que vem agora. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.